No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jaques perde completamente o controle ao flagrar os remédios que Danilo havia comprado para Filipa. Enfurecido, o empresário toma os comprimidos das mãos do rapaz e os tranca em seu cofre, deixando claro que ninguém desafia sua autoridade. "Você ultrapassou todos os limites, Danilo!" berra, sem perceber que a situação está prestes a sair do controle. Enquanto isso, Léo e Samuel têm uma discussão acalorada sobre o futuro de Sofia. Ele acredita que afastar a menina de Filipa é a melhor maneira de protegê-la. Léo, por outro lado, defende que o convívio com a mãe pode ajudá-la emocionalmente. "Ela precisa da mãe, Samuel, não de mais distância", afirma, convicta, sem imaginar o que está por vir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Momentos depois, Léo vai até Filipa e a confronta. "Esses remédios que o Jaques te dá, você tem certeza de que são os corretos?" Nervosa, Filipa tenta disfarçar, mas acaba passando mal e desmaia, caindo no chão. O desespero toma conta da casa. Danilo ignora todas as proibições e corre para socorrê-la, chamando uma ambulância. Yara e as costureiras preparam uma surpresa inesquecível para Léo: tecidos coloridos, flores e uma faixa bordada à mão com os dizeres: "A força da coleção é você, Léo." Assim que ela entra, é recebida com aplausos e abraços. Emocionada, Léo não segura as lágrimas. "Vocês me lembram porque comecei a costurar, para transformar dor em beleza", diz, sentindo o coração leve depois de tanto tempo. Enquanto isso, Ayla conhece a mãe de Caco e conquista a sogra de imediato, arrancando elogios e sorrisos. Já Nina, cansada de viver entre segredos e desconfianças, toma uma decisão dolorosa. Termina o namoro com Danilo. "Eu te amei, mas não posso mais viver assim", confessa, deixando o rapaz arrasado. Após o acidente de Filipa, Samuel procura Vivian e pede que entre com um pedido emergencial de guarda de Sofia. "Não posso arriscar a vida dessa criança", diz, determinado a enfrentar Jaques, mesmo que isso signifique começar uma guerra. Marlon vê Rian armado e toma atitude surpreendente. O clima na barreira ficará insustentável. A tensão atingirá o ápice quando uma operação policial transformar as vielas da comunidade em um verdadeiro campo de guerra. No meio desse caos, dois amigos de infância ficarão frente a frente em lados opostos da lei: Marlon e Rian. O encontro entre eles será marcado por um instante de choque, dor e lealdade, e a atitude de Marlon surpreenderá até mesmo seus superiores. A operação terá início logo após a inteligência policial descobrir o esconderijo de Dinho, o novo chefe do tráfico que tomou o controle da área depois da morte de Vespa. Determinado a desmontar o esquema, o comandante organizará uma ofensiva de madrugada, cercando todos os acessos da barreira. O som das sirenes ecoará por cada viela, as luzes vermelhas e azuis refletirão nos barracos e o pânico tomará conta dos moradores. Crianças serão retiradas às pressas de casa, mães gritarão pelos filhos e o medo voltará a dominar o território. Enquanto isso, Rian tentará manter a calma dentro do beco onde os criminosos se esconderão. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, ele empunhará a arma que Vespa lhe entregou momentos antes. "Ou luta ou morre", repetirá o bandido com um olhar frio e impiedoso. Rian, dilacerado por dentro, não verá outra saída. Ele ainda estará pagando a dívida de sangue que assumiu por amor ao irmão Lucas. Um erro cometido lá atrás que agora cobrava seu preço mais alto. Marlon, por sua vez, será designado para atuar na linha de frente da operação. Agora voluntário no projeto social da polícia, o lutador se envolverá diretamente na missão sem imaginar que encontrará o amigo de infância do outro lado da mira. Com o rosto coberto e o colete tático, ele avançará entre os becos enquanto as balas cruzam o ar. Um grito, um clarão. E então, o momento decisivo. Num instante congelado no tempo, Marlon verá Rian surgir no fim do corredor estreito, com a arma apontada para o alto e o olhar desesperado. O choque será imediato. "Não, não pode ser você", balbuciará o lutador, abaixando a própria arma, sem saber se corre, se grita ou se chora. Rian, em prantos, tentará explicar.
mas as palavras não sairão. Atrás deles, um dos comparsas de Dinho gritará para atirar e o barulho de um disparo ecoará pela favela. Marlon reagirá por instinto. Ele se lançará sobre Rian e o empurrará para trás de um muro, livrando-o do tiro. No reflexo, desarmará o bandido e o neutralizará com um golpe certeiro. A adrenalina tomará conta da cena. Vai embora daqui, Rian! Some antes que te vejam! Ordenará ofegante. O rapper hesitará, dividido entre fugir ou se entregar, mas o medo falará mais alto. Ele correrá entre os becos, desaparecendo na escuridão enquanto Marlon assume a responsabilidade por tê-lo deixado escapar. Poucos minutos depois, o confronto alcançará o clímax. Dinho tentará fugir pelos fundos do galpão onde escondia o arsenal, mas Marlon o interceptará. A luta entre os dois será intensa. Socos, quedas, gritos e o caos absoluto ao redor. No fim, o lutador conseguirá dominar o criminoso e entregá-lo aos agentes. A captura de Dinho representará uma vitória para a polícia, mas para Marlon o gosto será amargo. Ele salvará a vida de um inocente, mas saberá que agora está em dívida com a verdade. Enquanto isso, Rian correrá pela comunidade, atormentado. A cada passo, as lembranças do passado o perseguirão. O dia em que prometeu a Lucas que o protegeria, as humilhações dentro da prisão, o momento em que Vespa o coagiu a voltar para o tráfico. O peso da culpa será insuportável. Quando chegar em casa, encontrará Cami chorando diante da janela, rezando para que ele volte com vida. Ao vê-lo coberto de suor e sangue, ela se desesperará. "Você prometeu que tinha largado isso, Rian?" gritará, empurrando-o. Ele tentará se justificar, mas as lágrimas o trairão. "Eu não tive escolha, Cami. Eles iam matar o Lucas. Eu só queria proteger meu irmão." A revelação cairá como uma bomba. Cami, dilacerada, se afastará, sem conseguir acreditar no que ouviu. "Então era isso que você escondia de mim? Que estava do lado deles esse tempo todo?" dirá antes de trancar a porta e deixá-lo sozinho na sala. No dia seguinte, a notícia da operação tomará conta da barreira. A prisão de Dinho será manchete e o nome de Marlon aparecerá como herói do dia. No entanto, ele estará longe de comemorar. Em silêncio, remoerá o segredo de ter salvado o amigo procurado pela polícia. A consciência o atormentará, principalmente quando Léo, seu parceiro de treino, comentar casualmente: "Ouvi dizer que um dos bandidos conseguiu escapar. Sorte dele, né?" Rian, por outro lado, viverá seus piores dias. Sentindo-se encurralado, ele decidirá procurar Cami para contar toda a verdade. "Eu não posso mais viver fugindo. Preciso acabar com isso do meu jeito", dirá com os olhos marejados. A garota tentará convencê-lo a fugir com ela, mas ele se recusará. "Se eu correr agora, nunca mais vou me olhar no espelho. Eu preciso pagar pelo que fiz." Na mesma noite, Rian se apresentará na delegacia da Barreira. O policial de plantão o reconhecerá de imediato, e a tensão tomará conta do ambiente. Antes de ser algemado, ele fará apenas um pedido. "Diz pro Marlon que eu não guardo rancor. Ele salvou minha vida. E agora eu vou tentar salvar a minha alma." Do lado de fora, o destino continuará movendo suas peças. Marlon será chamado pelo comandante para prestar depoimento sobre a operação e se verá diante de uma encruzilhada moral. Contar que deixou o amigo escapar ou manter o silêncio e preservar o que restou de sua lealdade. Sua expressão será um misto de medo e culpa. O rosto de Rian, suado e desesperado, ainda o perseguirá em cada pensamento. Enquanto a noite cai sobre a barreira, os ecos do tiroteio ainda ressoarão. Nas vielas, os moradores tentarão reconstruir a rotina, mas o medo permanecerá no ar. E, em meio a essa sombra, uma certeza surgirá. Aquele encontro entre Marlon e Rian foi apenas o começo de uma virada ainda mais intensa. Um divisor de águas entre o passado e o futuro de ambos, selando para sempre um destino de dor, coragem e redenção. Marlon sairá da delegacia atordoado. As palavras de Rian ecoarão em sua cabeça como um peso impossível de carregar. Pela primeira vez, o lutador sentirá o peso da escolha que fez, entre a lei e a lealdade.
Do lado de fora, o amanhecer tingirá o céu da barreira de vermelho, como se o próprio dia refletisse o sangue e o caos da noite anterior. Enquanto isso, dentro da cela, Rian manterá o olhar firme. Não mais o garoto perdido que se deixou dominar pelo medo, mas um homem pronto para enfrentar as consequências. O som das grades se fechando não soará como punição, mas como libertação. Agora acabou, murmurará, respirando fundo. Cami em casa desabará em prantos. Ela tentará compreender tudo o que viveu ao lado de Rian. O amor, as mentiras, a dor e o medo constante. No entanto, dentro de si, algo dirá que ainda há redenção possível. Ele errou, mas fez isso por amor. Confessará para si mesma, olhando o anel que Rian lhe deu antes de tudo desabar. Do outro lado da cidade, Marlon será chamado para um novo interrogatório. O comandante, frio e direto, perguntará: "Você viu mais alguém escapar durante a operação?" Marlon hesitará por um instante, o suficiente para atrair sua dúvida. Mas com o olhar firme responderá: "Não, senhor, só o Dinho." Ao deixar a sala, sentirá o coração disparar. Sabia que havia mentido, mas também sabia que, sem aquele gesto, Rian já estaria morto. E essa consciência o corroerá. Ainda assim, ele encontrará força no silêncio. O mesmo silêncio que o acompanhará até o ringue do projeto social, onde decidirá extravasar toda a culpa nos treinos. Em meio aos golpes, lembrará da infância na barreira, quando ele e Rian sonhavam em mudar de vida, jurando nunca se corromper. Agora, um era símbolo da lei, e o outro, prisioneiro dela. O contraste do destino o deixará abalado. Poucos dias depois, Marlon receberá uma carta anônima deixada no portão do ginásio. O envelope, amassado e sem remetente, conterá apenas uma frase escrita com caligrafia trêmula: "A verdade sempre encontra um jeito de voltar." Ele entenderá o recado. A tensão aumentará, e o passado que tentou encobrir começará a ameaçar emergir novamente. Na barreira, boatos circularão. Dizem que Rian está negociando uma delação premiada para se livrar da pena. Outros, porém, afirmarão que ele pretende assumir a culpa sozinho, para poupar o irmão e proteger Marlon. A dúvida se espalhará como fogo, deixando o clima entre os moradores cada vez mais pesado. E enquanto isso, forças maiores começarão a se mover. Jaques, sempre atento aos escândalos envolvendo a comunidade, enxergará no caso de Rian uma oportunidade de manipular a opinião pública contra a Boaz e contra Filipa. Um escândalo desses pode manchar o nome deles para sempre, comentará com sarcasmo. O jogo estará apenas começando. Rian tentará limpar o próprio nome, Marlon carregará a culpa de ter traído a corporação, e Cami, dividida entre o amor e o orgulho, buscará forças para lutar por quem ama. A operação da barreira deixará marcas profundas, não apenas nas vielas, mas na alma de cada personagem envolvido. Nada mais será como antes. E o que começou como um flagrante de desespero se tornará o ponto de virada que decidirá quem sobreviverá e quem será destruído pelo próprio destino. Leona se tornará peça-chave na luta pela sobrevivência de Filipa dentro da mansão dos Boaz. A babá, até então neutra nos conflitos da família, passará a ser o elo entre a verdade e a esperança, tornando-se o verdadeiro anjo da guarda da patroa ao descobrir as artimanhas de Jaques. A mudança de postura da jovem começará após Danilo, desesperado e cansado de ver Filipa sofrer, decidir agir por conta própria para salvar a mulher que ama. Tudo começará quando Danilo confirmar que Jaques está alterando os remédios de Filipa com substâncias que a deixam dopada e vulnerável. O rapaz ficará transtornado ao perceber que ninguém dentro da casa parece notar o que está acontecendo. Ele tenta alertar Nina, acreditando que a filha de Filipa seria a primeira a entender a gravidade da situação. No entanto, Nina reage com ironia, acusando-o de querer apenas afastar Jaques da mãe. "Você nunca aceitou que ele cuidasse dela, Danilo. Está inventando isso para provocar briga", dispara a moça, deixando-o sem chão. Injustiçado, Danilo decide seguir sozinho.
Movido por um sentimento de urgência, compra os remédios corretos e passa noites em claro planejando como entregá-los a Filipa sem que Jacques perceba. É nesse momento que ele pensa em Leona, a babá dedicada que conquistou a confiança da atriz e de Sofia. Danilo procura a moça em segredo e lhe pede ajuda. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar agora. Se a Filipa continuar tomando o que o Jacques dá para ela, vai morrer, diz, com os olhos marejados. Leona se espanta com a revelação, mas sente sinceridade nas palavras do rapaz. Ela hesita, com medo de ser descoberta, mas Danilo insiste. Não precisa me contar o que vai fazer, só garanta que ela tome esse comprimido em vez do outro. Diz que é reposição, que o estoque acabou. A babá aceita o pedido, ainda sem entender completamente o perigo que corre. Ao chegar à mansão, Leona percebe algo estranho. As embalagens dos medicamentos estão diferentes das que ela costumava ver Jacques entregar. Ela mostra os frascos a Filipa, que estranha a situação. Mas isso é estranho. O Jacques nunca deixa os remédios acabarem. Essa simples frase acende o alerta em Leona. A jovem começa a ligar os pontos, as crises repentinas, os apagões, os lapsos de memória da patroa. Tudo começa a fazer sentido. A partir daí, Leona decide agir. Sem revelar a Filipa a origem dos novos remédios, ela passa a administrar secretamente os comprimidos corretos. O resultado é imediato. Filipa começa a reagir melhor, acorda mais lúcida, fala com mais clareza e até recupera o brilho nos olhos. Eu me sinto leve, Léo. Parece que saí de um sonho ruim, comenta, sem imaginar que a babá acabara de salvá-la de uma tragédia. Jacques, no entanto, logo percebe que algo mudou. A melhora repentina de Filipa desperta sua desconfiança. Ele começa a observar cada movimento de Leona e ordena que os funcionários mantenham distância dela. Essa babá anda metida demais na rotina da casa. Murmura, gelado, enquanto a observa pelos corredores. Leona sente o peso desse olhar e entende que está lidando com um inimigo perigoso. Mesmo assim, ela não recua. Passa a agir com cautela, escondendo os remédios verdadeiros em lugares diferentes do quarto. Quando Jacques aparece inesperadamente, ela disfarça com naturalidade, inventando que estava apenas trocando os lençóis ou arrumando o guarda-roupa de Filipa. À noite, tranca a porta do quarto e vigia o sono da patroa, determinada a não deixar mais ninguém se aproximar dela com más intenções. Enquanto isso, Danilo vive sob constante tensão. Ele tenta manter contato com Leona de forma discreta, enviando mensagens codificadas ou bilhetes escondidos em roupas de lavanderia. Os dois formam uma rede secreta dentro da mansão, agindo na surdina para proteger Filipa. Se ele descobrir, estamos mortos, alerta Leona em uma das conversas, temendo ser flagrada por Jacques ou algum dos seguranças. Filipa, aos poucos, começa a lembrar de fragmentos de acontecimentos que Jacques sempre dizia serem delírios. A cada dia, uma nova lembrança ressurge. A briga que teve com ele na noite em que caiu da escada, a estranha troca de frascos na cabeceira, o gosto amargo dos comprimidos. Ela começa a duvidar da própria sanidade e, ao mesmo tempo, sente que algo terrível está sendo escondido. Leona percebe o avanço das memórias da patroa e decide não mais ficar em silêncio. Filipa, tem gente aqui dentro querendo o seu mal. E não é gente de fora. A atriz se assusta, mas a babá se cala antes de revelar nomes. Ainda não é hora, sussurra, temendo que a conversa seja ouvida. Nina, por sua vez, começa a notar a aproximação entre Leona e Danilo e passa a desconfiar que os dois estejam tramando algo. Em um jantar tenso, ela comenta com Jacques. A Leona anda se metendo demais na vida da minha mãe e o Danilo vive arranjando desculpa para voltar aqui. Jacques finge concordar, mas por dentro já elabora um novo plano para desmascarar os dois. Ele manda instalar câmeras no quarto de Filipa e ordena que um segurança siga Leona discretamente. A tensão cresce. Certa noite, Leona quase é flagrada trocando os remédios. Ela ouve passos no corredor e apaga as luzes, fingindo estar dormindo ao lado da patroa.
Jaques entra no quarto, aproxima-se da cabeceira e examina os frascos. Curioso, pensei que restassem só 2 comprimidos, murmura, desconfiado. Leona prende a respiração até ele sair. Assim que a porta se fecha, ela volta a esconder os remédios verdadeiros dentro de um urso de pelúcia de Sofia, o único lugar onde ninguém ousaria procurar. No dia seguinte, Filipa desperta disposta e questiona. Jaques, por que eu me sinto melhor quando você viaja? O vilão, pego de surpresa, disfarça com um sorriso forçado. Coincidência, meu amor. Talvez porque eu te traga paz quando volto. Mas no fundo, ele percebe que está perdendo o controle da situação. Enquanto isso, Samuel, sem saber dos bastidores, nota que Leona anda estranha e tenta conversar com ela. A babá desconversa, mas o olhar aflito denuncia que carrega um segredo maior do que pode suportar. Tem coisa errada acontecendo nessa casa, diz ela em voz baixa. Samuel promete ajudá-la, mas ela o impede. Não se envolva, é perigoso. Você não imagina do que o seu tio é capaz. A partir daí, Leona e Danilo passam a operar como aliados invisíveis. Eles trocam informações, planejam horários e combinam formas de evitar que Jaques descubra o que estão fazendo. A babá, cada vez mais corajosa, chega ao ponto de distrair o vilão para permitir que Danilo entre na mansão e substitua as caixas de comprimidos inteiras. Jaques, sentindo o cerco apertar, decide agir de forma mais agressiva. Ele finge um ataque de preocupação com o estado mental de Filipa e marca uma consulta com um psiquiatra indicado por ele mesmo. Na verdade, um cúmplice disposto a atestar a instabilidade da atriz. Leona escuta a conversa escondida e corre para avisar Danilo. Se ele conseguir esse laudo, vai internar ela de vez. É o ponto em que a tensão atinge o auge. Filipa, ainda frágil, percebe que todos à sua volta parecem conspirar, mas não sabe em quem confiar. Jaques manipula, Nina duvida, Danilo e Leona arriscam tudo. Dentro da mansão Boaz, o ar fica pesado e cada passo pode ser o início de uma nova tragédia. Leona, agora completamente envolvida, já não é apenas uma babá. É uma espiã silenciosa, uma protetora em meio à escuridão. Enquanto Jaques acredita estar prestes a eliminar todos os obstáculos, a babá prepara o contra-ataque. E é ela quem, nas sombras, garante que Filipa siga viva. Pelo menos por mais um dia. Filipa sofre acidente grave e depende de Danilo para sobreviver. Filipa, cada vez mais desestabilizada emocionalmente, começará a dar sinais de que algo está muito errado. Os remédios adulterados por Jaques começarão a surtir efeitos devastadores e a empresária, que já vinha oscilando entre surtos de euforia e momentos de completa apatia, perderá completamente o controle de si. A trama atinge seu ápice quando, numa manhã chuvosa, Filipa sai de casa desorientada e acaba sofrendo um grave acidente que colocará sua vida em risco. Tudo começa quando Danilo, já desconfiado de Jaques, tenta intervir. O ex-motorista havia notado que as pílulas entregues à patroa estavam diferentes e, em segredo, compra os medicamentos corretos. Mas sua tentativa de ajudar não passará despercebida. Jaques, manipulador e impiedoso, o confrontará numa cena de tensão máxima. Você acha que pode me enganar, Danilo? Eu sei que andou se metendo no que não deve, dirá o vilão com o olhar frio e ameaçador. O rapaz tentará manter a calma, mas Jaques o encurralará, arrancando das mãos dele os remédios verdadeiros. Esses aqui vão para onde deveriam, pro lixo, completará, jogando o frasco no chão e esmagando-o com o sapato. Enquanto isso, Filipa, sem saber de nada, começa a se sentir estranha. As vozes internas retornam, os pensamentos embaralhados dominam sua mente e ela entra em um estado de desespero silencioso. Decide sair de casa dirigindo, mesmo sem estar em condições. A chuva aperta, os faróis dos carros piscam em meio à neblina e o destino lhe prega uma peça cruel. Um momento de distração, um reflexo lento e o carro de Filipa derrapa, batendo contra uma mureta. O som do impacto ecoa como um grito do destino. Por pura coincidência, ou talvez providência, Danilo passa pelo local.
Ele vê o carro destruído e, ao se aproximar, se desespera ao reconhecer Filipa inconsciente ao volante. "Meu Deus, Filipa, não faz isso comigo!" grita, quebrando o vidro com o cotovelo para retirá-la de dentro. Sangrando, suja de lama e chuva, ela é carregada nos braços dele até o acostamento. Ele improvisa um torniquete, estanca o sangramento e chama socorro. A cena é intensa, quase cinematográfica. O ex-motorista tentando salvar a mulher que um dia foi sua patroa. E talvez ainda o seja no coração. Danilo a acompanha até o hospital e se recusa a sair da sala de espera. Os médicos dizem que ela está fora de perigo, mas que precisa de cuidados rigorosos. Quando Filipa desperta, confusa e com dores, o primeiro rosto que vê é o dele. "Você me salvou?" pergunta, com a voz rouca. Ele segura a mão dela e responde: "Eu só fiz o que qualquer um faria." Mas a tensão no ar entrega que há muito mais entre os dois. Algo que nunca foi completamente esquecido. No entanto, a notícia do acidente logo se espalha. Nina, namorada de Danilo, surta de ciúmes ao descobrir que ele estava com Filipa. "Você ainda gosta dela, não é?" "Eu sabia!" grita, jogando as chaves do carro no chão. Danilo tenta explicar, mas Nina não quer ouvir. Salvou a ex-patroa, dormiu no hospital com ela e agora quer que eu acredite que foi só compaixão? Provoca, antes de sair batendo a porta. A ruptura é inevitável. O acidente de Filipa destrói mais do que apenas um carro. Destrói também um relacionamento. Enquanto isso, Samuel vê no ocorrido uma oportunidade perfeita para retomar o controle da situação familiar. Irritado, ressentido e movido por uma falsa sensação de justiça, ele procura seu advogado e dá entrada em uma ação judicial contra Filipa. "Ela não tem condições psicológicas de cuidar da minha irmã. Olha o que aconteceu. Quase morreu. E podia ter levado Sofia junto se a menina estivesse no carro", argumenta. O advogado concorda e o processo começa a correr em segredo. Filipa, fragilizada e ainda em recuperação, será surpreendida com a intimação e verá sua vida virar um pesadelo jurídico. Jacques, por sua vez, manipula os acontecimentos a seu favor. Ele finge preocupação, mas, nos bastidores, comemora o caos. Perfeito. Um acidente, uma crise, uma guarda perdida, tudo caminha do jeito que eu quero, diz, com um sorriso cruel. O vilão aproveita a vulnerabilidade de Filipa para se aproximar de Samuel, tentando convencê-lo de que a empresária precisa ser afastada de vez da Boaz. "Você está fazendo o certo, Samuel. Essa mulher é uma bomba relógio. Cuide da sua irmã e do seu legado", sussurra, plantando veneno em cada palavra. Enquanto isso, Léo, a babá fiel de Sofia, tenta manter a menina longe do turbilhão. "Filipa tá dodói, mas vai ficar bem, tá?" diz com doçura. Sofia, esperta e sensível, percebe o clima pesado. "O Samuel tá bravo com a Filipa?" pergunta, e Léo disfarça o desconforto. Porém, o pior ainda está por vir. Samuel, tomado por um senso cego de autoridade, decide que Léo não deve mais cuidar da irmã. O afastamento de Léo será um golpe duro para Sofia, que se agarra à babá chorando. "Não vai embora, tia Léo", suplica entre lágrimas. A cena corta o coração e o público sente o peso da decisão impiedosa de Samuel. Léo sai sem olhar para trás, mas com os olhos marejados, prometendo a si mesma que ainda voltará para proteger a menina. Filipa, ao despertar para essa nova realidade, encontrará sua casa tomada por decisões alheias. Fragilizada, isolada e sem entender as manobras que ocorreram enquanto estava inconsciente, ela se verá cercada de pessoas que dizem agir por amor, mas que, na verdade, só querem o controle. Danilo, ainda ao seu lado, será o único porto seguro. Ele passa a cuidar dela discretamente, levando comida, acompanhando consultas e garantindo que ela finalmente tome os remédios corretos, escondendo tudo de Jacques. Mas a sombra do vilão paira sobre tudo. Jacques descobre que Filipa está melhorando e decide agir rápido. Ele visita o hospital e finge preocupação. "Filipa,
Eu fico tão aliviado em te ver bem. Você me assustou, diz, segurando a mão dela, mas com um olhar de cálculo frio. Ela, sem saber de suas intenções, agradece. Você sempre foi um amigo, murmura. O sorriso dele é quase imperceptível, mas venenoso. Enquanto isso, Danilo e Nina seguem afastados, e o rapaz sente o peso das escolhas. No fundo, ele sabe que ainda carrega sentimentos por Filipa, mesmo que tente negar. Ela não é só a mulher que eu trabalhei para proteger. É alguém que eu nunca consegui esquecer, confessa a Léo antes da demissão dela. Então volta para ela, responde a babá com tristeza. Com o tempo, Filipa volta para casa, mas o ambiente parece outro, sombrio, silencioso, quase hostil. As flores da sala murcharam, os empregados andam em silêncio, e o retrato de Abel, que antes ficava sobre o piano, desapareceu misteriosamente. Danilo a ajuda a se sentar, tenta animá-la, mas ela percebe que algo profundo mudou. Estão me escondendo alguma coisa, não é? Pergunta com um olhar desconfiado. Ele hesita, mas decide não mentir. O Samuel entrou com um pedido de guarda. Sofia agora está morando com ele. A notícia cai como um soco. O ar falta. Filipa leva as mãos à cabeça, respira com dificuldade. Tiraram a minha filha de mim. A partir daí, a atriz entra em uma nova fase de luta. Mesmo fragilizada, decide enfrentar o tribunal. Danilo promete ajudá-la a reunir provas contra Jaques, o verdadeiro responsável por seu colapso. Juntos, começam uma busca arriscada pelos medicamentos adulterados. Ele invade o escritório do vilão à noite e encontra uma pasta com recibos falsos e receitas trocadas. Provas de que Filipa foi vítima de manipulação química. Com isso você pode recuperar tudo, até sua filha, afirma, mostrando os papéis. Do outro lado da cidade, Samuel se sente triunfante, acreditando ter protegido Sofia. Mas o sentimento de vitória logo se mistura com culpa. Ele vê a irmã brincar sozinha e percebe que a criança sente falta da mãe. Papai do céu, cuida da mamãe para ela não ficar triste, diz Sofia antes de dormir, e isso o destrói por dentro. O jovem tenta se convencer de que fez o certo, mas o coração o trai, e o público começa a ver rachaduras em sua determinação. Léo, agora afastada, tenta se reerguer trabalhando em outra casa, mas o vínculo com Sofia não se rompe. Ela recebe uma mensagem misteriosa. Um vídeo anônimo mostrando Jaques adulterando os remédios de Filipa. A gravação, feita antes do acidente, é o que faltava para virar o jogo. Léo corre até Danilo e entrega o pendrive. Com isso, ninguém vai poder negar o que ele fez, diz, firme. Samuel entra em guerra com Filipa e toma a guarda de Sofia e a disputa acirra batalha pelo poder na família Boaz. Uma verdadeira guerra será travada entre Samuel e Filipa, abalando de vez a estrutura da família Boaz. Dopada por Jaques e cada vez mais fragilizada, Filipa acabará sofrendo um grave acidente que mudará tudo. Aproveitando-se da situação, Samuel moverá um processo e conseguirá a guarda provisória de Sofia, provocando um abalo sísmico nas relações familiares e reacendendo velhas feridas. Tudo começa quando Danilo, preocupado com o estado de Filipa, descobre que os remédios que ela vem tomando foram adulterados. O rapaz tenta ajudá-la em segredo, substituindo os comprimidos falsos por outros verdadeiros. Por alguns dias, a empresária mostra sinais de melhora. Dorme melhor, fala com mais lucidez e até volta a trabalhar. Mas a calmaria dura pouco. Jaques descobre o plano, invade o quarto da cunhada e toma de volta as cartelas originais, as mesmas que ele havia manipulado. Ninguém tira o controle dela de mim, murmura o vilão com um olhar frio e decidido. Com os efeitos das drogas novamente em seu corpo, Filipa começa a perder o equilíbrio. Tem alucinações, desmaios e lapsos de memória. Num desses surtos, pega o carro e sai dirigindo desorientada pela estrada. O acidente é inevitável, o veículo capota e Filipa é resgatada em estado grave. A notícia se espalha rapidamente e Samuel, tomado pelo desespero, corre até o hospital. Lá, vê Sofia chorando ao lado de Yara e decide que não pode mais permitir que a menina viva sob aquele risco.
Enquanto Filipa luta pela vida, Samuel toma uma decisão drástica. Entra com pedido de guarda provisória. O argumento é contundente: instabilidade emocional e negligência por parte da madrasta. Vivian, advogada e amiga antiga da família, ajuda o rapaz a montar o processo com base nos laudos médicos. Não é vingança, é proteção, diz Samuel, firme, embora sua voz trema. A decisão judicial sai rápido. Sofia passa oficialmente aos cuidados do irmão, o que causa uma explosão de reações dentro da mansão Boaz. Jacques, ao saber da notícia, surta. "Esse moleque ousou me enfrentar!" grita, quebrando copos e derrubando papéis sobre a mesa. Ele sabe que com Sofia nas mãos de Samuel, seu plano para dominar a fábrica está em risco. A menina, herdeira legítima de parte das ações da Boaz, era a chave que ele precisava para consolidar seu poder. Filipa, ainda se recuperando do acidente, acorda confusa no hospital. Quando descobre que perdeu a guarda da enteada, entra em desespero. "Ele me tirou tudo, até minha filha de coração", lamenta entre lágrimas. Jacques, cínico, se aproxima e a envolve num falso consolo. "Você não perdeu nada, Filipa. A gente vai lutar por isso juntos. Eu não vou deixar esse garoto destruir o que é nosso." Por trás do discurso protetor, o vilão planeja manipular a situação e a própria Filipa para retomar o controle da empresa. A tensão cresce quando Samuel aparece no quarto do hospital. O encontro é tenso, carregado de mágoas antigas. "Eu só fiz o que precisava, Filipa. Sofia precisa de estabilidade e você não está bem", diz ele tentando manter a calma. A mulher o encara com raiva. "Você não entende! Eu sempre cuidei dela como se fosse minha, e agora vem me arrancar isso?" A voz de Filipa ecoa pelos corredores, chamando a atenção da equipe médica. Jacques observa tudo à distância, satisfeito com o caos que ajudou a criar. Nos dias seguintes, a guerra entre eles se intensifica. Filipa, com o apoio de Jacques, promete recorrer da decisão. Já Samuel se fecha em casa, tentando criar uma rotina saudável para Sofia. Léo, a babá, o apoia, mas percebe o peso emocional do rapaz. "Você fez o certo, mas não vai ser fácil", avisa. Samuel, exausto, responde: "Eu só quero que ela tenha paz, Léo. Mesmo que o resto do mundo me odeie por isso." Enquanto isso, Jacques articula nos bastidores. Ele convence Filipa a depor contra Samuel, insinuando que o rapaz a manipulou para roubar a menina. "Foi tudo um plano, Filipa. Ele quer o poder. Ele quer o dinheiro de Sofia", diz o vilão, distorcendo a verdade. A empresária, ainda fragilizada, começa a acreditar. No mesmo período, Vivian descobre uma pista que pode mudar tudo. O histórico médico de Filipa mostra traços de substâncias controladas que nunca foram prescritas oficialmente. Esses remédios não vieram da farmácia certa. Alerta ela a Samuel, que fica em choque. A partir daí, o rapaz decide investigar por conta própria. Ele pede ajuda a Danilo, e juntos descobrem que Jacques esteve comprando medicamentos com o nome de outra pessoa. Enquanto a verdade se aproxima, Sofia começa a sentir o peso da guerra entre os adultos. Ela tem pesadelos, sente falta de Filipa e se culpa por tudo o que está acontecendo. Samuel tenta confortá-la, mas o ambiente é de tensão constante. "Não é culpa sua, meu amor. Nada disso é", diz ele, abraçando a menina. Porém, o olhar distante de Sofia mostra que a dor é profunda demais para palavras. Jacques, percebendo que o controle está escapando, parte para o ataque. Ele suborna um funcionário do tribunal e tenta acelerar uma perícia falsa que comprove a instabilidade de Samuel. Ao mesmo tempo, pressiona Vivian nos bastidores, oferecendo uma quantia para que abandone o caso. A advogada recusa, e isso só aumenta a fúria dele. "Você não tem ideia de com quem está mexendo", ameaça o vilão antes de sair da sala batendo a porta. Filipa, aos poucos, começa a se dar conta das manipulações. Ela encontra um bilhete entre as coisas de Jacques com instruções sobre as trocas dos medicamentos. "Administrar conforme necessidade. Evitar melhora repentina", está escrito. O choque é devastador. Ela lembra dos momentos de confusão, das quedas, do acidente, e tudo passa a fazer sentido. "Meu Deus, o que ele fez comigo?"
murmura em prantos. Mas antes que consiga reagir, Jacques percebe que foi descoberto e muda de tática. Ele se aproxima dela com doçura, finge arrependimento e promete se redimir. Eu só queria te proteger, Filipa. Você estava perdendo o controle. Eu fiz tudo por amor. As palavras são falsas, mas conseguem confundi-la. A guerra pela guarda de Sofia vai atingir o auge quando Samuel decide dar um novo passo contra Jacques e Filipa, agora consciente de que tudo foi uma grande manipulação. Determinado a proteger a menina e acabar com o império de mentiras, o rapaz começa a juntar provas de que Filipa foi vítima de um plano cuidadosamente arquitetado. Danilo entrega a ele um pendrive com registros das mensagens trocadas entre Jacques e um farmacêutico que adulterava os medicamentos. Nos arquivos, há áudios, recibos e até filmagens mostrando Jacques retirando caixas de remédios falsificados. Com isso, ninguém mais vai duvidar do que ele fez, diz Danilo. Samuel respira fundo, sentindo o peso de tudo o que viveu. Chegou a hora de acabar com esse ciclo, afirma, decidido. Enquanto isso, Filipa começa a enfrentar uma crise existencial. Confrontada pelas lembranças do acidente e pelas descobertas recentes, ela se afasta de Jacques. Eu fui sua marionete, você me destruiu, grita, antes de expulsá-lo do quarto. O vilão, sem perder a pose, apenas sorri. Você ainda vai voltar para mim. Porque sem mim, Filipa, você não é nada. Mas, pela primeira vez, ela não se deixa intimidar. Na mansão Boaz, o clima é de tensão e medo. Sofia percebe que algo está para acontecer. A menina desenha uma família separada por um muro. De um lado, Samuel e Léo, do outro, Filipa e Jacques. O desenho cai no chão e Léo o vê com o coração apertado. Ela entende tudo, mesmo sem ninguém contar, diz emocionada. Samuel se aproxima e promete: eu vou derrubar esse muro, custe o que custar. A audiência definitiva da guarda se torna o palco de um confronto épico. Filipa aparece, dessa vez mais lúcida e sem Jacques ao lado. Samuel entrega as provas da sabotagem e Vivian apresenta os documentos que ligam Jacques à falsificação de remédios. O juiz escuta em silêncio, enquanto Filipa, nervosa, decide falar. Tudo o que aconteceu comigo foi culpa dele. Ele me drogava. Eu achava que estava doente, mas era ele quem me fazia adoecer. A revelação provoca murmúrios no tribunal. Jacques tenta interromper, mas é contido por seguranças. Seu rosto, outrora impassível, agora revela o medo de quem vê o castelo desmoronar. O juiz decreta que a guarda de Sofia continuará com Samuel até o encerramento das investigações. Filipa, chorando, agradece ao rapaz. Você foi o único que me viu como eu era de verdade. Eu só quero que ela fique bem. Samuel segura a mão dela e responde: Sofia sempre vai ter 2 corações que a amam, Filipa. O resto a gente conserta depois.